Então, como nós já vimos a parte de floresta tropical e deserto, vamos ao próximo bioma, né? Vamos falar aí da savana. A savana é um tipo de bioma que apresenta uma distribuição nas regiões equatoriais e subequatoriais, né? Então, como a gente pode ver aqui no mapa, a gente observa, por exemplo, a linha do Equador, né? E tanto acima quanto abaixo da linha do Equador, a gente encontra savanas, né? Existem algumas regiões da América, por exemplo, né? Que apresentam biomas semelhantes à savana, né? Então, essa é a localização, a distribuição da savana. Então, a gente vê aí que a savana também trata-se de um ecossistema tropical. A precipitação ela é sazonal, numa média que varia de 300 a 500 milímetros por ano, né? Então, assim, a gente vê que ela tem uma precipitação maior do que o deserto. O deserto, quando muito chove, chove cerca de 300 milímetros anualmente, né? A estação seca na savana ela pode durar de 8 a 9 meses, né? Então, os seres vivos que habitam a savana, eles têm uma necessidade, na verdade não é que eles têm uma necessidade, é porque eles foram selecionados, né, passaram por um processo de seleção natural, no qual algumas características, né, foram selecionadas de modo a favorecer a sobrevivência desses organismos no ambiente cuja seca, né, ela é bem longa, né? A temperatura na savana ela é quente durante todo o ano, né, com uma média entre 24 e 29 graus, né, mas no caso apresenta uma variação sazonal bem maior do que nas florestas tropicais. Né? Por quê? Enquanto a gente tem essa variação de 24 e 29 graus, né, ao longo do ano, na savana, na floresta tropical, a gente tem uma média de temperatura que perdura o ano todo, ou seja, a floresta tropical ela é quente o ano inteiro, né? A savana ela tem uma maior variação do que na floresta tropical. As plantas que habitam a savana, né, elas são encontradas, digamos, com características como a gente pode ver na imagem. Né? Você tem aí plantas, né, árvores que são bem espalhadas, bem distantes umas das outras, o que a gente chama de vegetação esparsa. Né? A gente tem aí cobrindo, né, o solo da savana uma certa quantidade de gramíneas, né, algumas ervas de folhas largas, e nesse caso elas crescem rapidamente, né, principalmente quando ocorrem as chuvas sazonais, e logicamente, né, devido a gente ter animais, né, como grandes mamíferos pastejadores, né, como gnus, zebras, os predadores como os leões, né, da savana, as hienas, como eles são habitantes comuns, a gente tem um pisoteio, queira quer não. E aí muitas vezes você não encontra tantas árvores próximas, né? Na verdade as árvores são mais espalhadas por conta também desse pastejo, né? É interessante lembrar, né, que boa parte desses animais eles migram dentro da própria savana, que é um ecossistema muito grande, eles acabam migrando para encontrar alimento, né, e água, geralmente em ambientes menos secos, né, já que a seca na savana dura em torno de 5 a 9 meses, ou de 8 a 9 meses. Além disso, né, é interessante lembrar que os maiores herbívoros, eu não diria o maior, mas os herbívoros que mais consomem a vegetação da savana não são herbívoros de grande porte, na verdade são cupins. Né? Os cupins eles têm um papel fundamental na savana. Então temos aí vários animais participando, né, desse ambiente. A savana ela tem um impacto humano, ela sofre um impacto humano, porque, na verdade, existem várias evidências de que o berço da humanidade, né, o berço dos hominídeos, os primeiros hominídeos, eles apareceram, eles surgiram durante o processo evolutivo nas savanas africanas. E isso faz com que, né, a ocupação dessa floresta ela tenha ocorrido em um tempo muito longo. Né? Então, acredita-se que boa parte o berço, né, da nossa civilização, da nossa espécie, né, surgiu nas savanas. Então, devido a isso, faz muito tempo que a savana é ocupada pelo ser humano. E a partir do momento que o homem deixou de ser nômade e passou a ser um homem sedentário, ele começou a fixar moradia, ele começou a cultivar a terra, e ali dentro, né, naquela área, naquele local, ele começou também a estabelecer queimadas. Né?
A pecuária também, né, a criação de animais, fez com que tenha ocorrido, né, vários declínios nas populações de grandes mamíferos nas savanas, né? Então o impacto humano é basicamente esse, né? A caça em demasia, né? A caça exagerada. Tivemos aí, por exemplo, né, o rinoceronte negro, ele foi declarado oficialmente extinto por uma questão de ignorância, de crendice, né? As pessoas, muitos homens acreditam ainda que o chifre do rinoceronte, quando extraído, moído, triturado e utilizado o pó para fabricar para fazer um chá, esse chá teria um efeito na virilidade masculina, né, na potência sexual, o que não é verdade, né? Então, por conta dessa crendice aí, nós temos aí um animal já extinto, né, há poucos anos, acho que foi em 2006, se eu não me engano, nas savanas africanas, né? Vamos lá, então, falamos aí um pouco sobre savana. Vamos ver aqui outro bioma, né? Vamos falar um pouquinho sobre o chaparral, né? Que não é um bioma tão conhecido, né? Vamos falar mais rapidamente do chaparral, já que não se trata de um bioma tão conhecido, né? Assim, não cai tanto em provas. Bom, o chaparral ele ocorre em regiões costeiras, né, de latitudes médias de vários continentes. Quando a gente fala latitudes médias, se você analisar aqui, ó, essas manchinhas que estão marcadas, assinaladas por cinza escuro, são pequenas áreas onde a gente encontra o chaparral, né, esse tipo de bioma. E a gente pode observar que a gente pode observar, por exemplo, que a distribuição ela é vasta, mas a área não é, né? Você não tem uma grande área assim com, digamos, grandes áreas ocupadas por chaparral, mas você tem uma vasta distribuição. A distribuição, ó, abaixo, né, da linha do Equador e acima, você tem, né, dentro do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, você tem aqui basicamente o chaparral em zonas tropicais também. Como a distribuição é vasta, né, a nomenclatura, a terminologia que é utilizada para denominar esse tipo de bioma é variada. Na América do Norte, por exemplo, né, é chamado de chaparral. Na Espanha e no Chile, né, matorral, garrigue, né, e maqui no sul da França. E na África do Sul, geralmente, ele é conhecido como fimbus, né, esse tipo de bioma. Então a gente vê aqui que é um bioma um pouco diferente, né? A precipitação é altamente sazonal, né? Os invernos são extremamente chuvosos e os verões são bem secos, então você já vê que tem uma definição clara entre estação seca e estação chuvosa no chaparral. A precipitação anual fica entre 300 e 500 milímetros, né? Então chove mais que no deserto, evidentemente, e chove um pouco mais também do que na savana, né? A temperatura, né? A temperatura observada nesse tipo de bioma, ela chega na faixa de 10 a 12 graus, né? No caso na primavera, no outono, no inverno, né? Que são estações mais frias. Agora no verão ela pode chegar a 30, né? E a máxima diária pode exceder até os 40 graus, né? Então, por isso que se fala que no chaparral você tem uma estação seca bem definida e uma estação chuvosa também bem definida, né? Muita chuva, temperaturas baixas, né? Um ar mais seco, mais quente no verão, logicamente, né? Então tem essa definição aí de estações, né? De sazonalidade. As plantas que dominam o chaparral são geralmente arbustos, né? E árvores pequenas, junto com muitos tipos de gramíneas, né? E ervas que geralmente elas são confinadas em uma área geográfica relativamente pequena. Se eu tenho uma riqueza de espécies muito grande em uma área muito pequena, significa dizer que a área ela pode ter uma alta diversidade, né, biológica, uma alta diversidade de plantas, né? Muitas espécies arbustivas elas só conseguem germinar suas sementes após o calor do fogo, né? Então, tanto na savana, no cerrado brasileiro, como no chaparral, a gente tem essa relação entre o fogo, né, e a germinação de alguns tipos de sementes. Muitos animais, né, também vivem no chaparral, mas os mais característicos são geralmente os veados e cabras, né, que vivem escalando esses montes aí, né, em busca de minerais que existem nas rochas desses montes ou até mesmo da própria cobertura vegetal para utilizá-la como forragem, né, como forrageamento, como alimento.
Impactos humanos, né? O chaparral ele sofre um impacto, por quê? Porque sua área tem sido intensamente ocupada devido à conversão direta para a agricultura, né? Muitos seres humanos também, né, fazem o favor de queimar o chaparral, a mata, a vegetação, para poder cultivar pasto, né? Porque eles também se utilizam da atividade pecuária, né? Então, são impactos que esse tipo de bioma tem sofrido ao longo dos anos. Vamos continuar aí. Bom, um outro tipo de bioma, né, é o chamado campo temperado, né? O campo temperado é um bioma também interessante, né? Ele tem uma distribuição tão vasta quanto o chaparral, só que um pouco mais, né? Ele ocupa áreas um pouco maiores. A gente pode observar o campo temperado tanto no Trópico de Capricórnio, né, no hemisfério norte, né, na região aí abaixo da linha do Equador, como acima da linha do Equador, né, no hemisfério sul. A gente também encontra, abaixo da linha do Equador no hemisfério sul e acima da linha do Equador no hemisfério norte, a gente encontra os campos temperados, né, também com várias denominações, né. Na África do Sul eles são chamados de Veltes, na Hungria de Pusta, né, os Pampas da Argentina, Uruguai e sul do Brasil, na Rússia, né, de estepes, e campinas e pradarias na América do Norte, né, são os chamados campos temperados, né. Eles são assim chamados por causa da sua variação climática, né, o clima temperado realmente, né, apesar deles se encontrarem em regiões perto dos trópicos, né, mas ainda assim eles estão dentro de um clima que a gente conhece como temperado, né? Então vamos lá. A precipitação, ela frequentemente, né, ela é sazonal, é muito sazonal. Existe uma diferença entre o campo temperado e o chaparral que a gente acabou de ver. No chaparral a gente tem lá a estação do ano bem definida, né, aquela estação onde o inverno é bem rigoroso, o inverno é bem frio e o verão é bem quente, né? E aqui no campo temperado a gente já tem, digamos, essa variação térmica muito mais acentuada, né? Os invernos eles são muito frios, né? Com temperaturas situando-se abaixo de -10, e os verões eles são quentes. No entanto, né, as temperaturas médias elas se aproximam de 30 graus, então eu diria que seria o meio termo, por isso que são chamados de campos temperados, né? Você tem aí uma variação térmica bem considerável, né? Um clima, digamos assim, bem agradável para boa parte da biota. Quando a gente analisa aí digamos, a paisagem, né, visualizada nessa imagem, a gente vê que as plantas dominantes são gramíneas, né, e muitas espécies de folhas largas, né. A altura dessas plantas varia bastante, né, e em sua grande parte são plantas de tamanho pequeno, mas aqui e acolá a gente encontra um mato, né, digamos uma região de mato maior, né, chegando até 2 metros de altura, por exemplo, em campos mais altos, né. Muitas espécies das pradarias exibem adaptações, né, que foram selecionadas também para auxiliar na sua sobrevivência às secas periódicas, mas que fique bem claro, quando eu digo que a adaptação ela vem a auxiliar, não foi que a adaptação surgiu para o organismo se adaptar àquele ambiente, na verdade houve seleção natural, né? Plantas que apresentavam características mais adaptativas, mais vantajosas, elas foram sendo aos poucos selecionadas, né? Os animais, né, do campo temperado, os animais geralmente são grandes mamíferos pastejadores, né, os bisões, os cavalos selvagens, né, mas a gente também observa alguns mamíferos menores, né, os cães da pradaria, por exemplo, a gente encontra também nesse ambiente, né? Então são ecossistemas bem, e no caso é um ecossistema bem, eu não diria tão diversificado, né, com tanta diversidade, porque ele tem uma calmaria em termos de temperatura, de variação térmica, quando comparado a outros biomas, né? Por isso que é um clima temperado. Os solos, né? Os solos do campo temperado, dos campos temperados, eles são solos bastante férteis, né? E isso faz com que eles sejam muito utilizados para a agricultura, né? Geralmente para o cultivo de cereais. E nesse caso, né, como consequência, a gente tem muitas vezes a conversão desses campos em lavouras, o que tem degradado bastante, né, boa parte desse bioma, né, conhecido como campo temperado, né.
Então é um bioma aí que não cai tanto no Enem, né, mas a gente está aqui para passar não somente o que cai, né, mas todo o conteúdo. Vamos ao próximo, né? Floresta boreal de coníferas, né? O próprio nome já nos leva a pensar nessa forma cônica, né, das plantas, né? Então você vê aí que a floresta boreal de coníferas, ela se localiza principalmente no hemisfério norte, né? A gente vê aí que ela se estende desde a América do Norte, né, passando pela Europa, pela Ásia, né, até a tundra, né, a tundra que já é um outro bioma que a gente vai analisar. A tundra ela se localiza no Ártico, né? Então tá aí a localização. Essa floresta boreal de coníferas também é muito conhecida pelo nome de taiga, né? E é, digamos, o maior bioma terrestre do planeta, né? Porque ele tem uma extensão aí muito vasta, chegando a quase, né, bater lá no polo, né? No polo norte, digamos assim. A faixa de precipitação na taiga ela é muito boa, né? Chove, né? Varia de 300 a 700 milímetros, né? Então, nesse caso, apesar de ter uma precipitação elevada, as secas periódicas elas acontecem, né? Você tem secas periódicas aí. E em algumas áreas dessas florestas que são extremamente pluviais, são bem mais chuvosas, chega a chover, por exemplo, 700 milímetros, né? Muito mais do que a média que a gente observa, por exemplo, em outras partes que são mais secas, né? Dentro dessa mesma floresta. Então, ela tem essa variedade, mas também a gente também pudera, né? Você imagina a extensão partindo de uma latitude a outra, né? Ou seja, você tem latitudes médias, latitudes aí já um pouco acima do trópico de Câncer, né? E você vê que ela toma conta de vários continentes, né? A taiga. A taiga é um bioma muito amplo, né? Muito bem de uma vasta distribuição. Porém, no hemisfério sul, né, a gente já não observa, né, esse tipo de floresta, né? O pinheiro que a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, é um pinheiro introduzido, né? Foi uma uma planta que foi trazida de outros ambientes. Sendo que existem alguns mosaicos, né? Existem algumas áreas, por exemplo, no sul do país, né? No Paraná mais precisamente, que tem a chamada mata de araucárias, né? Que é um tipo de pinheiro também, é um tipo de gimnosperma, né? As temperaturas, né, nesse ambiente, os invernos eles são geralmente frios, né? E os verões podem ser quentes, né? Mas não é algo assim tão quente, digamos assim. O máximo de temperatura no verão que chega na taiga é algo em torno de 20 graus. Agora, no inverno, a gente tem áreas aí, como na Sibéria, que a temperatura chega a menos 50, né? Então, é uma temperatura muito baixa, né? Como o próprio nome já diz, né, essa floresta ela é dominada por coníferas, né? São as plantas dominantes. São espécies arbóreas, como a gente pode ver na imagem, né? Elas são árvores, crescem bastante, né? São espécies lenhosas, porque tem muito xilema, né? Digamos assim, lenho. E nesse caso, né, temos aí pinheiros, os chamados espruces, os abetos, né? As nogueiras, os carvalhos, né? As cicutas, né? São vários exemplos de plantas que a gente encontra na floresta boreal de coníferas, né? É interessante perceber que essa forma de cone é muito voltada para a questão da adaptação, né? Essas plantas elas conseguiram sobreviver muito bem nesse tipo de bioma. Por quê? Porque uma característica que foi selecionada foi justamente a sua forma de cone, né? Porque isso faz com que a neve ela não se acumule, né, na copa e não quebre os galhos da árvore, né? Além disso, como os invernos eles são um tanto rigorosos, boa parte da água que está presente no solo ela se encontra meio que congelada, né? Está congelada. E isso faz com que a raiz da planta não consiga absorver água congelada, né? Um fenômeno conhecido como seca fisiológica. Um dos fatores da seca fisiológica é justamente o fato da água estar congelada no solo e a planta não conseguir absorver. A planta vive num ambiente rico em água, mas não consegue absorver. Diante disso, né, o que acontece? Ela tem folhas que têm formato de agulha, né? São as chamadas folhas aciculadas ou simplesmente aciculiformes, né? Elas têm formato de agulha, acícula, né? Isso faz com que
basicamente a superfície transpiratória ela seja diminuída, ela seja reduzida. E dessa forma, né, você vai, a planta não vai perder tanta água por transpiração, né? Temos uma diversidade razoável, né, de espécie no estrato arbustivo. Lembrando, né, quando a gente fala estrato arbustivo, o que é um arbusto? É uma moita, né, que aqui a gente chama de moita. E também tem o estrato herbáceo, né, dessas florestas. E tem uma diversidade bem maior do que bem menor do que nas florestas que são latifoliadas temperadas, que a gente vai falar daqui a pouco. Os animais, né, que existem, né, que estão presentes nesse tipo de bioma, existem as aves migratórias, né, que nidificam geralmente nas florestas de coníferas, né, e existem aquelas que são residentes, né, aquelas que vivem diretamente o ano todo, né, nessa área de floresta, nessa floresta de coníferas, né. Nidificar, gente, quando a gente fala nidificação, a gente está se referindo à construção de ninhos, né. Esse tipo de floresta é a floresta característica, né, dos alces. Os alces vivem nesse tipo de floresta, né, os ursos pardos, os tigres siberianos, né, e a gente tem grandes explosões populacionais periódicas de insetos herbívoros, né, que inclusive podem matar, né, manter um controle da população de grandes quantidades de árvores, né. Então você lembra, por exemplo, né, Yellowstone, não necessariamente Yellowstone, né, mas sim, Zecolmeia, né, quando a gente fala, por exemplo, daquele parque, né, de Yellowstone, tem uma boa área daquele parque nos Estados Unidos, né, que eles têm basicamente o que? Eles têm uma parte tomada por taiga, né, floresta de coníferas, né. Então, vamos lá. O impacto humano que essas florestas boreais têm sofrido, né, é que elas são desmatadas para a extração de madeira mesmo, né? O pessoal extrai madeira em grande quantidade, e isso tem diminuído, né, os antigos remanescentes dessa floresta que estão tendendo a desaparecer, né? Então essa aí foi a floresta boreal de coníferas. Vamos falar agora da floresta latifoliada temperada. O que é uma floresta latifoliada? Quando a gente fala em latifoliada, estamos falando de folhas largas, né? Folhas largas. Olha a distribuição desse tipo de floresta, né? A gente vê aqui no hemisfério sul algumas manchinhas, né, mostrando no Chile, por exemplo, né, na África do Sul aqui a gente encontra uma certa quantidade, né, dessa floresta latifoliada temperada, mas a sua abrangência é maior lá no hemisfério norte, né? Então, ocorrência, né? Ela ocorre em latitudes médias do hemisfério norte, né, com áreas menores no Chile, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, né? A precipitação pode variar de 700 até mais de 2.000 milímetros, né? Então são registros interessantes porque mostra que essa floresta ela tem um índice pluviométrico elevado, é uma floresta pluvial também, temperada. Então essa quantidade significativa de chuva ela ocorre durante todas as estações, incluindo, né, as chamadas chuvas de verão, né, que são comuns em algumas florestas, e até mesmo a neve característica do período de inverno a gente pode encontrar na floresta latifoliada temperada. A temperatura, né, no inverno fica próxima de 0 grau, né, e a máxima chega a 35, né, no verão, né. Os verões geralmente são quentes e úmidos, né. As plantas que habitam esse tipo de floresta, a floresta já madura, ela é muito parecida com a floresta tropical no tocante ao estrato, né? A chamada estratificação vertical. Você tem estratos verticais, você tem o dossel fechado, né? A floresta mais elevada, mais alta, as árvores mais altas que compõem a floresta, né? Que é o chamado dossel fechado. Temos um ou dois, né, estratos de árvores que ficam abaixo desse dossel, né? O estrato que a gente chama de subbosque. Um estrato de arbustos, né? Uma mata um pouco mais reduzida de arbustos, e o estrato herbáceo, né? O estrato herbáceo, que também está presente nesse tipo de floresta, que é quando a gente fala estrato herbáceo, o herbáceo vem de ervas, né? Ou seja, as plantas menores, né? Aquelas ervas de tamanho mais reduzido, né? Então é importante a gente lembrar a distribuição, o tipo de planta que a gente encontra, por exemplo, na floresta latifoliada temperada, né? Vamos lá.
Além disso, né, o que a gente encontra? Né? A gente encontra também algumas poucas epífitas, por isso que ela não se compara tanto à floresta tropical, né, na qual existe uma abundância, né, de epífitas, né, de bromélias, de orquídeas. Né? Então, na parte mais seca, né, e até mesmo na Austrália, a gente encontra alguns tipos de eucaliptos que são perennifólios, né, que mantêm as folhas permanentes, né, durante muito tempo nos estratos verticais da floresta. Né. Falando em estratos verticais da floresta, a gente tem muitos animais, né, aves, mamíferos e até mesmo insetos que ocupam todas as camadas verticais da floresta. Né. Então você tem aí uma diversidade bem considerável quando a gente fala de floresta latifoliada temperada. Essa floresta ela tem sido intensamente ocupada em todos os continentes. Né? O desmatamento é um fator de impacto humano, a preparação da terra para a agricultura, a expansão urbana, né, tem alterado bastante esse tipo de bioma. Né? No entanto, a sua capacidade de recuperação dentre os outros biomas é uma das maiores. Né? Isso faz com que essas florestas estejam retornando em muitas partes a sua área de distribuição original. Né? Então é importante lembrar que a resiliência ambiental é um fator importante também. Vamos lá. Vamos falar agora de tundra. Né? A tundra, que é um ecossistema bem interessante também, é o ecossistema mais gelado de todos. Né? O gelo da Sibéria lá, né, a menos 50, na verdade seria a parte mais gelada, né? Mas a tundra não fica atrás, né? Uma vez que ela se localiza no Ártico, né? E nos invernos, que são bem frios, as médias chegam a ser inferiores a menos 30, né? Menos 30, na Sibéria é menos 50. Mesmo a Sibéria ela sendo ocupada por uma área de taiga, floresta de coníferas, né? Nos verões a gente tem uma temperatura que fica abaixo de 10, né? Então é muito frio, né? no ecossistema de tundra. A tundra ela pode ser a tundra ártica ou a tundra alpina. Né? Alpina porque vem da palavra Alpes, né? No topo das montanhas. Né? Geralmente a precipitação no topo das montanhas, né? na chamada tundra alpina, ela pode atingir mais de 1000 milímetros. Né? Já na tundra ártica, na parte mais baixa, a gente tem de 200 a 600 milímetros. Né? A distribuição, né, que eu não falei ainda, a gente vê, por exemplo, aqui, a tundra localizada em toda a extensão do Ártico, né, ela cobre áreas muito extensas do Ártico e chega a totalizar até 20% da superfície terrestre do planeta. Né? Então é uma área muito grande mesmo. O que caracteriza também esse bioma, né, são os ventos fortes e as temperaturas baixas, né, que produzem, na verdade, uma vegetação peculiar. Né? A gente não vai ter árvores gigantescas como a gente encontra nas florestas, né, latifoliadas, né, nas florestas tropicais. As plantas que habitam aí, a tundra, geralmente você tem uma vegetação principalmente herbácea. Olha aí o que é uma vegetação herbácea. Olha para essa imagem, né? Você vê aí só um extrato de ervas, plantas rasteiras, né? Plantas pequenas. Aqui e acolá a gente encontra uma árvore, são as chamadas árvores anãs, né? Árvores pequenas. Muitas ervas, muitos líquens também, aquela associação entre algas e fungos é muito comum. Inclusive os líquens que existem na tundra, eles são abundantemente folhosos. Né? Por quê? Porque muitos dos animais que habitam a tundra, eles se alimentam desses líquens, né? Desse tipo de vegetação. Falando em animais, a gente tem muitos mamíferos, os chamados mamíferos lanosos, aqueles mamíferos com grande quantidade de pelos, né? Justamente para resistir a temperaturas baixas, né, da tundra. Quando eu falo que o pelo é para resistir, na verdade, sempre levando pelo lado da seleção natural. Os mamíferos lanosos, a capacidade de produzir mais pelos foi uma característica selecionada que favoreceu a sobrevivência desses animais em temperaturas mais baixas. Né? Temos aí também na tundra, né, os caribus, as chamadas renas, né, que geralmente migram, né, procurando uma temperatura mais agradável, uma temperatura ligeiramente mais elevada. A gente também encontra aí na tundra essas renas, né, as famosas renas. Bois almiscarados, né, caribus, vários tipos de ursos, né, lobos, raposas. É muito comum a gente encontrar esses animais no ecossistema de tundra. Né?
Sem contar que no verão a tundra ela recebe, ela acolhe muitas espécies de aves que nidificam, né, que constroem os ninhos no próprio ecossistema de tundra. Tem uma área, tem uma faixa de terra do próprio solo da tundra cuja água é congelada, né? É uma área chamada permafrost. E aí esse permafrost foi nele, na Sibéria em especial, que foi encontrado um mamífero, né? Um mamute, né? Congelado, um fóssil de mamute congelado durante muito tempo, né? Em perfeito estado de conservação. Esse permafrost ele se estende das áreas de tundra até mesmo no gelo da Sibéria, né, que já é taiga, a gente encontra também essa camada de solo com água, cuja água é congelada. E é justamente o fato dessa água ser congelada em grande quantidade que a gente não tem aí raízes profundas, né, nesse tipo de solo da tundra, desse bioma. A tundra ela foi ocupada de forma bem esparsa, bem espalhada, né? As habitações da tundra elas são bem espalhadas, bem esparsas. No entanto, ela está sendo muito utilizada, muito impactada pela extração de petróleo, né? Então, a exploração mineral, né, principalmente petróleo, está sendo algo que está caracterizando o impacto humano nesse tipo de bioma, nesse tipo de ecossistema, né? Então é interessante lembrar que a tundra é um ecossistema que está sendo explorado, no caso a exploração mineral. Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar. Eu apresentei a vocês os principais padrões climáticos globais, a influência, né, da temperatura, das correntes oceânicas, das correntes de ar, como os padrões climáticos globais eles interferem no desenvolvimento, no estabelecimento de comunidades, né, de biomas. E nesse caso eu mostrei também os principais biomas terrestres que existem. A gente vai começar a falar agora um pouco dos principais biomas aquáticos, né? Vamos começar a falar dos biomas aquáticos. Mas, Renato, a gente nem chegou a ver os biomas brasileiros. Calma, eu deixei para trabalhar os biomas brasileiros para o final, porque são justamente os que mais caem em provas, né? Então a gente vai ter um olhar especial para contemplar esses tipos de biomas aí, os biomas brasileiros. Mas vamos lá, né? Qual é a dificuldade de classificar os biomas aquáticos? É porque você olha, por exemplo, para um bioma terrestre, você vê a vegetação. Num bioma aquático, a gente não vê, digamos assim, diretamente essa vegetação. Nem sempre, né? Dependendo do bioma aquático, você tem muitas plantas aquáticas ali flutuantes que você consegue enxergar com facilidade. Então, diferentemente dos biomas terrestres, os biomas aquáticos eles são caracterizados principalmente pelo seu ambiente físico e não pela sua vegetação, digamos assim, né? Eles também mostram, os biomas aquáticos, uma variação latitudinal bem menor. Então, se eu tenho uma variação latitudinal bem menor, significa dizer que os biomas aquáticos eles são encontrados em todo o planeta. Todos os biomas aquáticos são encontrados em todas as regiões do globo. E aí eles são divididos em biomas marinhos, né, biomas de água salgada, e biomas ducícolas, né, que são os biomas aquáticos de água doce, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre esses tipos de biomas, né, biomas aquáticos. É interessante lembrar que dentro desses biomas aquáticos a gente encontra um fator chamado zonação, né, uma divisão em zonas. Então vamos analisar aí quais são essas zonas aí, começando, por exemplo, por um bioma ducícola, um lago, né? Lógico que também pode existir lago de água salgada, né? Tem um grande exemplo aí que é o famoso Mar de Aral, né? Na antiga União Soviética, né? Um lago de água salgada, enorme, inclusive, tanto é que é chamado de Mar de Aral. Nesse caso, observemos o seguinte, a zonação de um lago ela é feita da seguinte maneira, ela obedece a 3 critérios. O primeiro critério é a penetração de luz, né? Então, no tocante à penetração de luz, existe uma área no lago na qual a luz penetra, que é chamada de zona eufótica, né? Eu significa verdadeiro e fótica vem de fóton, que significa luz. Então, é a região onde verdadeiramente existe a luz, né? A luz consegue penetrar verdadeiramente nessa área, que é chamada de zona eufótica.
Já a zona na qual a luz não consegue penetrar é chamada de zona afótica, né, que é a parte do fundo, a parte mais escura do lago. O outro critério se refere à distância da margem e à profundidade da água, né? Então, quando a gente fala em litoral, por exemplo, é muito comum a gente pensar em praia. Só que no caso, quando a gente fala, existem as chamadas praias próximas a ecossistemas de água doce, né? Então, o litoral seria basicamente essa área, essa zona continental, essa massa continental. Tem o nome de litos, né, que vem de rochas, digamos assim. Então é a parte onde que é mais mineralizada, que é terra firme, digamos assim, zona litorânea, que é a mais próxima da margem do lago, por exemplo. E a zona que se encontra mais aberta, digamos assim, em água, né, uma água onde você estaria, por exemplo, num barco, né, rodeado por água, no meio de um lago, ali é chamada zona liminética, né? Que é uma zona onde existe uma maior profundidade e, no caso, está mais distante da margem. Falando em profundidade, quando você tem essa área, esse ambiente totalmente onde existe água e o ambiente é totalmente aberto, ele é bem distante da margem e muito profundo, a gente chama de zona pelágica. Só que quando você tem uma zona do próprio fundo, né? Renato, mas no fundo eu posso ter, por exemplo, eu posso adentrar um lago e posso tocar com meus pés o fundo do lago, eu posso sentir o substrato, eu posso sentir os sedimentos que estão ali no fundo de um lago. E quando eu sinto, né, o que eu estou tocando com meus pés? Eu estou tocando o chamado bentos, né? Então é o que a gente chama de zona bentônica. Logicamente que essa zona bentônica ela atinge uma determinada profundidade que muitas vezes não é compatível com a nossa sobrevivência, né? Existem lagos aí de grandes profundidades e a gente não chega a tocar, por exemplo, no fundo desse lago, né? Que é na chamada zona bentônica, já de profundidade elevada, né? Então, o sedimento que é juntado, né, que é acomodado ali no fundo do lago, esse sedimento que você pode tocar com seus pés ou não, porque pode estar muito mais profundo, é o que nós chamamos de zona bentônica, né? Então, da mesma forma que existe uma zonação dos biomas aquáticos do ciclo, a gente de água doce, também existe uma zonação dos biomas aquáticos marinhos, né, de água salgada. Com a seguinte diferença, né? Você vai ter aí, na área de praia, a gente tem a chamada zona intertidal, né? Que é basicamente aí onde tem a área da arrebentação, é onde a onda arrebenta, né? Que é a zona intertidal. À medida que a gente adentra o mar, quando você está tomando banho de mar, por exemplo, você está adentrando a chamada zona nerítica, né? E se você pegar um barco e adentrar o alto mar, quando você chega no alto mar, você já está na zona oceânica, né? Da mesma forma, existe o critério penetração da luz, então existe a zona eufótica e a zona afótica, e temos também a zona pelágica, né, que é a zona de mar aberto, só que profundo, né, a camada de lâmina d'água, digamos assim. E no caso, todo o sedimento que você consegue tocar diretamente no mar, pisar, ali já é bentos, né, já é zona bentônica. Existem zonas bentônicas que são bem rasas e existem zonas bentônicas que são bem fundas. E abaixo da zona bentônica ainda há uma área ainda mais funda, né, com a profundidade aí ultrapassando os 6.000 metros, né, chegando até a 10 quilômetros de profundidade, né, como nas Fossas Marianas. A gente tem aí a chamada zona abissal, né, o abismo oceânico. Né? Inclusive, a vida ainda consegue se conservar nesse tipo de ambiente. Né? Vamos lá. Então, temos aí a zonação dos biomas aquáticos, né? Tanto de água doce como de água salgada. Eu escolhi aqui um exemplo que ele está um pouquinho distante da nossa realidade local, né? Que é basicamente aí a rotatividade sazonal. Esse termo vem do inglês, né? Turnover. Esse termo, turnover, ele é muito utilizado em vários aspectos dentro da biologia. Né? As enzimas, por exemplo, elas passam por uma espécie de turnover, de rotatividade. Né? Por quê? Quando você, por exemplo, pega uma enzima, na qualidade de catalisador, a enzima ela não é consumida durante a reação. Ela entra na reação, catalisa, né, acelera a reação e ela se renova, ela tem um turnover, uma renovação, uma rotatividade.
Então esse termo aí ele é muito aplicado em hormônios, né, em enzimas, em muitos processos biológicos, mas também dentro da ecologia, né? Aqui nós temos um turnover sazonal mostrando aí a importância da variação de temperatura em determinadas estações do ano e escolhendo aí um exemplo de um lago que congela no inverno, né? No inverno e começa também a congelar no outono. Então vamos lá, vamos analisar aqui o passo a passo, né? Etapa por etapa. Temos aqui um lago cuja localização se encontra em uma área na qual as estações do ano são bem definidas, né? As 4 estações. E aí você tem, ó, no inverno, a água mais fria do lago, a 0 grau, ela congela, né? E vai formar aquela camada de gelo na superfície que recebe o contato com o vento mais frio. Então a parte de cima, a superfície do lago congela mais rapidamente. E aí, à medida que a gente vai chegando numa camada mais profunda, a água está a 2 graus, está a 4 graus, e mesmo estando numa temperatura baixa, 2, 4 graus, mesmo assim a vida ainda se conserva, né, nesses lagos parcialmente congelados. Como eu disse, eles estão parcialmente congelados, estão congelados na camada superior, né, na camada superficial. Na primavera, a água da superfície ela se aquece a algo em torno de 4 graus, né, 4 graus Celsius. E essa água ela vai se misturando com as camadas abaixo, né? E ela vai eliminando essa estratificação térmica. Ou seja, a água, na primavera, a água de um lago, ela é uma água que ela está numa temperatura mais uniforme, né? A temperatura, o calor é distribuído de maneira praticamente uniforme no fundo e na camada superficial. Né? Isso é legal porque conduz uma certa quantidade de oxigênio e de nutrientes do fundo para a superfície, né? O oxigênio vai para o fundo e os nutrientes chegam à superfície, né? Porque você tem uma ciclagem aí, já que essa água está praticamente à mesma temperatura na camada mais profunda e na camada superficial. Aí no verão começa a confusão, né? No verão, como a temperatura está mais elevada, a camada superficial da água, o que vai acontecer com ela, né? Na superfície, essa água ela vai basicamente chegar a uma temperatura de 22 graus, digamos assim. Aí, à medida que a gente vai adentrando a uma profundidade maior, teremos o quê? Nós teremos aí, basicamente, a água chegando, por exemplo, a 18 graus, né? E aí chegamos num ponto onde a água ela passa por uma mudança brusca de temperatura. Essa faixa, né, que vocês estão vendo aí, apontando aqui com a linha, 2 linhas seccionadas, esse intervalo aí entre essas 2 linhas tracejadas, representa o que nós chamamos de termoclina, né? A termoclina é uma camada, é uma zona bem estreita, né, na qual você tem uma mudança brusca de temperatura, ou seja, a água que está muito fria, numa temperatura muito baixa no fundo, ela começa a se misturar com a água que está numa temperatura mais elevada na camada superficial, e aí muda bruscamente essa temperatura, né, que é o que a gente chama de termoclina. Já no outono, né, a água da camada superficial ela esfria rapidamente e vai afundando além das camadas subjacentes, ocorrendo novamente uma remistura dessa água, até que o perfil térmico do inverno seja restabelecido, né? Então você vê que as estações nas quais a água de um lago, por exemplo, ele sofre uma baixa rotatividade, seria na primavera e no outono. Você tem uma maior equidade, uma maior uniformidade no tocante à distribuição do calor, né, da energia. Mas no inverno e no verão você tem já uma mudança mais brusca de temperatura, né? Então isso é importante a gente observar. Vamos falar agora, né, vamos apresentar aí, né, os principais tipos de biomas aquáticos, já que a gente falou aí, por exemplo, a respeito da sua zonação, né, a respeito da variação térmica em alguns tipos de ecossistemas, já que a gente falou de lago aí, no exemplo, um lago que congela. Vamos agora explorar os biomas aquáticos, né? Vamos lá.